O romantismo no Brasil foi mais do que poesia e prosa. O texto dramático também teve seu lugar. E para completar o projeto romântico de formação de uma literatura brasileira, os escritores da época precisavam também se dedicar à criação de peças teatrais. E mais uma vez, o pioneiro foi Gonçalves de Magalhães, que em 1837 entregou a tragédia Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, para ser encenada pelo ator João Caetano. João Caetano foi ao lado de Martins Pena responsável pelo grande sucesso do teatro romântico nacional. O ator formou em 1833 uma companhia brasileira com o objetivo declarado de acabar com a dependência artística de atores estrangeiros para o nosso teatro. Foi por esse motivo o grande encenador das peças escritas por vários autores românticos. O público do teatro romântico, como o dos romances, se concentrava na corte. Afinal, a maior parte das apresentações eram realizadas no Rio de Janeiro, principalmente depois que a Companhia de Teatro de João Caetano começou a receber uma verba do governo da província. Ao contrário da prosa e poesia, sem enfrentar o drama do analfabetismo que dificultava a leitura dos romances, o teatro romântico conquistou uma plateia entusiasmada e fiel, ainda mais em uma cidade em que a elite não tinha muitas opções além dos bailes e saraus. Dessa maneira, as peças logo ganharam um lugar de destaque entre as mocinhas da época. Um ponto que surpreende no estudo do teatro romântico brasileiro é a opção feita por muitos escritores de criar temas históricos. Por exemplo, Gonçalves Dias, que se destacou no desenvolvimento de temas indianistas, escreve peças teatrais de caráter mais universal, como Leonor de Mendonça, que trata da impossibilidade de o ser humano escapar ao seu destino. O interesse do autor, nesse caso, tem por base o estudo da influência do contexto no comportamento do indivíduo, sugerindo assim a influência das tragédias de Shakespeare. José de Alencar, firme com seu projeto pessoal de criar uma literatura que ajudasse a construir o sentido de nacionalidade entre os brasileiros, apostou na criação de peças de ambientação urbana que ilustravam aspectos característicos da vida na corte. A peça Mãe é a história de uma mulher escravizada, Joana, que faz todo tipo de sacrifício para manter a felicidade de seu senhor. A explicação para esse comportamento estranho está no título da peça. Ele era seu filho e, deixando de lado até laços sanguíneos com a mulher escravizada, chega a vendê-la para quitar dívidas do futuro sogro. A escravidão será tema de sua peça mais conhecida, O Demônio Familiar, comédia que provoca o riso por meio das brigas criadas pelo sujeito escravizado, Pedro, o demônio do título. Muito ambicioso, sempre se diverte ao criar os problemas à família do seu senhor. O teor moralizante, que assegura o romantismo da obra, aparece quando, no último ato, Pedro é alforriado pelo seu senhor. Outro poeta romântico a se aventurar pelo teatro foi Álvares de Azevedo. Autor de uma poesia impregnada de pessimismo, Álvares de Azevedo cria uma única peça, Macário. Mescla de teatro, narração dialogada e diário íntimo, Macário traz a vida das repúblicas de estudantes de uma São Paulo provinciana. Nessa peça, toda a influência de suas leituras de Byron ganha força em um cenário noturno e fantasmagórico, onde Macário e Satã dialogam. A peça ilustra a vida dos jovens possuídos pelo mal do século, nas tavernas cheias de prostitutas e onde a degradação pessoal se confunde e se mistura com os prazeres físicos. Nesse inusitado bate-papo com o desconhecido, que mais tarde se revelará como Satã, Macário é porta-voz do tédio existencial, sentimento que tomou conta da imaginação de muitos jovens leitores ultrarromânticos.
Tido como o pai da comédia brasileira, Martins Pena também é reconhecido como o primeiro autor teatral a produzir temas nacionais. Procurou focar naquilo que esses temas têm de mais específico e genuíno, sempre trazendo opções satíricas sobre algum aspecto da realidade brasileira. Suas peças apresentam uma estrutura simples, muitas vezes um único ato, e trazem caracteres e situações que não chegam a ser aprofundadas. Assim, o resultado era uma encenação leve, que provocava o riso da plateia, ao mesmo tempo que mostrava aspectos reprováveis em diferentes setores da sociedade brasileira. Destaca-se em sua obra o enfoque sobre as diferenças entre os tipos sertanejos e os metropolitanos, o choque entre as realidades e os valores da capital e da província. O objetivo do autor é ridicularizar, por meio da apresentação caricata, os tipos roceiros e provincianos, que se transformavam em objeto de riso fácil para o público. E aos poucos, a comédia de costumes ganhou as telas de televisão em programas humorísticos como A Praça é Nossa, em que tipos como o primo pobre e o primo rico trazem para o terreno das diferenças socioeconômicas o confronto antes protagonizado pelo sertanejo e pelo indivíduo da cidade. E no teatro contemporâneo, também identificamos os desdobramentos da comédia de costumes em um gênero que tem sido chamado de besteirol. É o que encontramos no trabalho de Mauro Rassi, que provoca o riso solto das plateias que lotam as salas de espetáculos quando são apresentadas de modo caricatural as agruras da vida a dois, como por exemplo na peça Batalha de Arroz, no Ringue para Dois, ou quando são revistados os tipos provincianos em Pérola, onde a atriz Vera Holtz é a atriz principal.